Hoje sobre produtos de limpeza que a gente pode limpar a nossa casa, né? Com produtos de limpezas naturais, à base de óleos essenciais e que ajudam muito, muito mesmo, todo o nosso processo de limpeza, não só da nossa casa, porque eu não sei se vocês sabem, mas o ar da nossa casa, muitas vezes, quando a gente usa esses produtos que a gente compra no mercado, eles poluem muito. Desculpa. Eles poluem muito o ar da nossa casa, né? Muito. E isso vai fazendo com que a gente tenha diversos efeitos que vai desde questões respiratórias, que a gente não consegue, às vezes, saber de onde vem a nossa rinite, de onde vem a nossa alergia. E só da gente mudar um pouco essa rotina, essa dinâmica de produtos e limpando a nossa casa com produtos naturais, isso já melhora, né? Aconteceu isso comigo, quando eu troquei os produtos da minha casa, eu melhorei muito, muito mesmo. Eu era muito alérgica e melhorei bastante. Então, isso foi muito bom, muito bacana. E além da gente começar a perceber que a gente não precisa de muita coisa para a gente deixar a nossa casa limpa, né? A gente consegue deixar a nossa casa limpa com produtos bem básicos, bem simples, que a gente já tem em casa. Acaba sendo muito mais barato, inclusive, do que a gente comprar os produtos no mercado. Então, a gente ganha de todos os lados. A gente ganha na saúde, a gente ganha na economia e assim por diante. Então, como a gente tem gente nova com a gente, eu vou passar um pouquinho sobre o que são, primeiramente, né? O que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais, eles são extratos puros das plantas, né? Eles são, inclusive, úteis no processo de polinização das plantas. Eles são substâncias voláteis, altamente concentradas. Então, por exemplo, uma gota de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Então, quando a gente, né, agora que a Anvisa aprovou, eu falei até disso um pouquinho no meu Instagram, agora que a Anvisa aprovou a ingestão de alguns óleos essenciais da doTERRA, por entender o grau de pureza que a gente tem nesses produtos, né? A gente pode falar disso. Então, quando a gente ingere uma gota de hortelã-pimenta, a gente está ingerindo 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Então, são super concentrados, né? E eles são um mecanismo de defesa para as plantas e para as nossas células, para as células das plantas, porque as plantas também são feitas de células, né? E quando a gente utiliza os óleos essenciais, o que a gente faz é se apoderar dessas propriedades que os óleos têm nas plantas, né? Então, se um óleo essencial, como por exemplo a mirra, como por exemplo o frankincense, eles estão atuando na proteção das plantas, por exemplo, contra raios UVA e UVB, porque eles estão em lugares inóspitos, né? Aquelas plantas estão em lugares inóspitos. O que eles fazem quando a gente coloca eles numa sinergia ou dilui no óleo vegetal e passa na nossa pele, é a gente poder ter também esse benefício do óleo essencial que vai proteger a nossa pele, por exemplo, contra os raios UVA e UVB, tá? Um pouquinho só de história, né? A gente às vezes acha que óleo essencial é uma novidade, mas não é uma novidade. O óleo essencial, a gente tem registros deles lá de 3.500 antes de Cristo, porque os egípcios usavam extratos de plantas para fins de saúde, fins cosméticos, fins religiosos, e quando a gente encontra às vezes algumas tumbas, já foram encontrados óleos essenciais em recipientes porque aquilo ali era considerado como uma riqueza, né? E os reis, os faraós, enfim, eles eram sempre é, embalsamados junto com as suas riquezas nas pirâmides. E aí a gente tem diversos outros fatos históricos onde os óleos essenciais eles são utilizados e a gente vê, por exemplo, que muitas pessoas já se beneficiaram com eles. Por que usar os óleos essenciais, né? Bom, os óleos essenciais, como eu já disse, eles são muito concentrados, eles têm a potência das plantas aumentadas, eles são muito eficazes, eles são capazes de penetrar nas nossas células, como os remédios sintéticos, por exemplo, eles não são capazes. Então, quando a gente diz que um óleo ele pode ajudar a gente
por exemplo, a fortalecer os nossos glóbulos brancos, isso é uma verdade. Quando a gente vai, por exemplo, na farmácia comprar um remédio que vai cuidar da gripe, esse remédio não vai cuidar da gripe, ele vai cuidar dos sintomas da gripe. Ele vai cuidar dos sintomas da gripe, ele não cuida da gripe em si, né? E os óleos essenciais, eles são seguros porque a doTERRA tem todo um processo de extração e desses óleos na natureza puríssimo. Eles são seguros porque a doTERRA é a primeira empresa que tem um selo de grau de pureza e de grau terapêutico. Então, é por isso que a gente pode, por exemplo, agora falar de ingestão de alguns óleos essenciais e é por isso que a gente consegue ter esses benefícios físicos e emocionais quando a gente usa os óleos essenciais da doTERRA. Bom, os óleos essenciais, eles podem estar presentes para ampliar nosso bem-estar de diversas formas, né? Quando a gente está falando de bem-estar, a gente tem que lembrar de cuidar da gente. Então, a gente tem que lembrar de comer direito, a gente tem que lembrar de se exercitar, a gente tem que lembrar de fazer uma gestão do nosso estresse. E os óleos essenciais ajudam a gente nisso tudo. Por exemplo, quando a gente está falando de comer direito, a gente tem óleos essenciais que ajudam na nossa digestão, óleos essenciais que ajudam na depuração do nosso sangue. Quando a gente se exercita, a gente pode usar, por exemplo, o Peppermint para abrir as nossas vias nasais, o Deep Blue para recuperação muscular. Quando a gente está falando de gestão de estresse, né, a Oliveira, a Rita, está falando do Balance e do Serenity. Eles são excelentes para gestão de estresse. Depois, Rita, eu vou pedir para você entrar em contato comigo para a gente falar mais sobre outros, porque depende muito do que você está procurando, tá bom? Quando a gente está falando de redução de toxicidade no corpo, como eu disse, a gente tem o Lemon, eu já fiz um post, inclusive, sobre ele. O Grapefruit é muito bom para isso também. E assim por diante. Então, a gente tem que lembrar de ser proativo no cuidado do nosso corpo, né? Não adianta a gente ter diversas atividades estressantes no nosso dia, a gente se alimentar mal, a gente não se exercitar e a gente achar que os óleos essenciais vão fazer um milagre para o nosso corpo. Não, eles são um recurso maravilhoso, fantástico, mas a gente tem que ter essa consciência de que a gente precisa cuidar da gente, né? A gente precisa se preocupar com a gente. O corpo a gente só tem um. Por que mudar os seus, então, por que mudar os seus produtos de limpeza, né? Por que eu quis trazer esse tema de limpeza? Porque é uma coisa que eu vi que quando eu comecei a fazer na minha casa, melhorou demais a minha vida, a qualidade da minha respiração. Eu comecei a ter muito menos alergia, eu era uma pessoa com uma rinite muito brava. Claro que eu tenho todo um protocolo com os óleos essenciais que eu uso diariamente, que me ajudam, que hoje em dia alguns deles eu nem preciso mais, porque meu corpo já está muito fortalecido. Mas por quê, né? Primeiro, é fácil e barato de fazer. Então, vocês vão ver que a gente usa basicamente 5 ingredientes que são super fáceis de encontrar e muitas vezes a gente tem em casa. Eles são, às vezes, mais eficazes que muitos dos produtos prontos que a gente compra no mercado. Eles são produtos industrializados, os produtos industrializados que a gente compra no mercado, eles são tóxicos para a gente, eles são tóxicos para o meio ambiente, né? Quando a gente faz esses produtos caseiros, eles não jogam poluentes nas águas, eles não fazem mal aos nossos pets, né? Aos caninos, aos felinos, e nem aos nossos filhos quando estão pequenos engatinhando no chão. Eles não dão alergia. E a gente produz muito menos lixo, né? Porque você pensa que cada produto que a gente compra no mercado, depois é uma embalagem que vai para o lixo. Então, quando a gente está fazendo em casa, a gente consegue reciclar muito mais e produzir muito menos lixo. Isso é muito importante hoje em dia. A gente precisa lembrar que a gente está num planeta que a gente só tem ele. E a gente tem que realmente cuidar do nosso planeta, né? Bom, e quais são os ingredientes que a gente usa, basicamente, né? A gente usa álcool. Por que o álcool? Porque ele tem propriedades antissépticas, ele tem potencial de matar micróbios, germes, né? Já foi muito controverso isso, porque o álcool é um produto inflamável.
e tanto que você muitas vezes no mercado não encontra mais álcool com grau superior a 46, mas apesar do álcool ter o grau de 46, ele mantém todas essas propriedades, ele só não mantém a propriedade dele inflamável, né? E aí eu lembro que o álcool 70, que é aquele que a gente encontra muitas vezes na farmácia, né? Ele possui maior concentração para o efeito bactericida, então fica a dica, tá bom? O vinagre de álcool é um outro ingrediente muito importante, que a gente encontra muito fácil também. E além dele eliminar cheiros, ele também tem propriedades desinfetantes. Tem propriedades desinfetantes, propriedades germicidas e propriedades repelentes. Então, ele é excelente para ser usado nos nossos produtos caseiros, tá? Tem também o bicarbonato, que é um desodorante, ele tira mancha, ele é bactericida. E os nossos óleos essenciais, que são bactericidas, fungicidas, antimicrobianos. Eles, inclusive, evitam, por exemplo, a proliferação de ácaros. Então, quando a gente tem uma pessoa alérgica em casa, isso faz muita diferença, né? Porque eles não só estão limpando o lugar, né, o local onde a gente está passando aquele produto, como também, como eu já disse, né, como os óleos essenciais eles são voláteis, eles passam a limpar também o ar da nossa casa. Então, na medida em que a gente utiliza, por exemplo, um produto de limpeza que a gente vai falar de limpeza geral, assim, e a gente eventualmente coloca um On Guard, esse On Guard, ele está não só limpando a casa, como ele também está evaporando e limpando o ar da nossa casa, para ter menos contaminação, né, pelo ar. Então, isso é muito bacana da gente poder usufruir também de benefício quando a gente usa óleos essenciais para limpeza da nossa casa, tá? Sabão líquido. Tem uma receita super bacana do blog da Flávia Aranha, muito bacana mesmo, tá? Porque o sabão, gente, é um grande vilão das nossas águas. Às vezes a gente vê aquelas fotos horrorosas de coisa espumando, né, poluindo os oceanos e tudo mais. E o que acontece? Ali é o detergente, é aquele sabão, e pior, tem alguns ingredientes que você vai ver lá nos produtos. Os ingredientes, eles não fazem nada além de aumentar a produção de espuma. Por quê? Porque a gente acha que se não produzir espuma não está limpando, o que não é uma verdade. Então, e é interessante que quando a gente vai para a Europa e para os Estados Unidos, lá a mentalidade é o contrário. Eles querem produtos que produzam pouca espuma, porque senão eles têm a consciência já de que isso está contaminando muito o meio ambiente. Então, é interessante a gente entender que tem muitos e muitos e muitos ingredientes nos produtos que a gente compra, industrializados, que eles estão ali por causa do nosso mindset, não porque eles são necessários para a limpeza, tá? Bom, essa receita de sabão líquido, ela pode ser usada tanto para lavar louça, quanto para lavar roupa, tá? E os ingredientes basicamente são sabão de coco, 200 gramas de sabão de coco, 5 ml de álcool. Não precisa se preocupar em ficar anotando essas receitas. Depois eu vou disponibilizar toda essa apresentação no meu canal do YouTube, tá bom? Vocês podem me achar lá, Fabi Correia, meu canal do YouTube. Então é super fácil. Depois eu posso botar também o link nos stories, ou colocar o link, fazer um post com o link, botar no meu link da bio. Então, assim, eu só quero que vocês entendam que a gente pode fazer sabão líquido. Gente, é água. Eu fiz ontem de manhã. Fervi água, diluí o sabão de coco, depois que a água ferveu, né, diluí bem, desliguei o fogo, coloquei álcool, bicarbonato de sódio e depois que esfriou, óleos essenciais. Pronto, acabou. Eu calculei ali no máximo uns 10 reais. Não, nem chegou a 10 reais, eu acho que chegou a 8 reais, se eu não me engano. Eu fiz 3 litros de sabão líquido. E depois eu limpei, fiz uma máquina de roupa com ele, até postei um story sobre isso. E a roupa ficou branquíssima, uma maravilha. E aí eu pergunto para vocês, quanto é que custa 3 litros de sabão líquido no mercado? Muito mais do que 8 reais. Então, assim, e esse produto você pode usar tanto para limpar a roupa quanto para limpar a louça. Não tem problema nenhum. E se você precisar limpar a casa em algum lugar que você precise de um sabão líquido, você também pode usar ele, tá? Mas para quem prefere sabão em pó para lavar a roupa, ao invés de sabão líquido, porque determinadas máquinas elas funcionam melhor com sabão em pó, né? A gente também tem uma receita que nada mais é do que, desculpa,
200 gramas de sabão em pó ralado e 200 gramas de bicarbonato de sódio misturados. Pronto, acabou. Ralou o sabão, misturou com bicarbonato, armazenou num pote e aquilo ali. Você vai usar a medida para lavar roupa, a medida que você usaria de um sabão em pó normal. E pronto, a sua roupa vai ficar maravilhosa, maravilhosamente branca e branca de verdade. Porque uma coisa que é interessante é que às vezes a gente vai, quando, né, passa a olhar lá na embalagem, você vai ver que o sabão, principalmente sabão em pó, às vezes ele tem um produto chamado branqueador óptico. Gente, esse produto nada mais é que um enganador de olhos. É que nem, sabe quando a gente vai em algum lugar que tem luz negra e a gente tá com uma roupa branca e ela parece que ficou mais branca ainda? Isso é porque existe toda uma relação ali, né, com o infravermelho, com o ultravioleta, que parece que está muito branco. Esse branqueador óptico, ele faz uma coisa parecida, ou seja, ele gruda, se incrusta ali, se encosta nas nossas roupas, para dar para a gente a sensação de que aquilo está muito branco, e às vezes nem tá, né? Então, assim, esse sabão em pó, ele vai limpar de verdade, e melhor, vai limpar inclusive a nossa máquina de lavar roupa, porque o bicarbonato ele vai fazer uma limpeza na nossa máquina de lavar roupa. Então é tudo de bom, tá? E, gente, para amaciar a roupa, por incrível que pareça, uma amiga minha, Carol, me ensinou que para amaciar a roupa só precisa de vinagre branco de álcool. Uma medida de vinagre branco de álcool e acabou. Se você quiser que fique mais cheirosinho, você pode colocar os seus óleos essenciais. Se você não se importar em não ter cheiro, e eu te garanto que não vai ficar com cheiro com cheiro de vinagre, então não se preocupem com isso, tá? É só botar o vinagre e acabou. Muito mais barato que o amaciante que a gente compra no mercado. Desculpa, gente. Secou aqui a garganta um pouquinho. Mas uma coisa muito importante da gente falar é que a gente gasta muita, muita, muita água lavando roupa, né? Já fizeram um estudo que mais ou menos 50% do total da água envolvida na vida útil de uma roupa é proveniente da etapa em que a peça está com a gente e a gente está lavando ela. E olha que para produzir uma roupa precisa de muita água. Por exemplo, uma calça jeans precisa de até 10 mil litros de água. E isso é só 50% da água que essa vida útil gera. Então, imagina quanto que a gente coloca de poluente no ambiente, nos mares, nos rios, né? Só de lavar roupa. Então, tem uma receita muito bacana de um desodorante de roupa, que é assim, aquela roupa que você às vezes usou durante, sei lá, 2 horas, ela não tá suja, ela só precisaria arejar, só precisaria tirar um pouco daquele odor, né, desodorizar um pouquinho. Então, você tem sim também um desodorante de roupa que você pode fazer com água, álcool, de preferência o álcool 70 nesse caso, vinagre branco de álcool e óleo essencial, que eu gosto muito do Purify, por exemplo. Gosto muito, ele é meio que o meu desodorizador geral, eu já falei dele para geladeira, para micro-ondas e serve também para isso, tá? E pronto, você vai borrifar na roupa, tirou, borrifou, deixou ela descansando, no dia seguinte ela tá sem odor pra gente usar. Melhor impossível, né? E a gente vai economizar energia, vai economizar água e vai economizar, inclusive, dos nossos produtos, tá? Então, fica a dica. Tem uma forma muito simples, às vezes, da gente tirar a gordura de micro-ondas, porque a gente vai usando micro-ondas e aí o micro-ondas eventualmente fica engordurado, né? Porque a gente não usou aquela tampinha, enfim, espirrou. O que que a gente vai fazer? Vai pegar um limão, fazer suco de um limão num copo d'água, espremer o limão num copo d'água, botar aquele copo d'água no micro-ondas para ferver a água, porque aí ela vai ferver, vai borbulhar, vai espirrar aquele suco de limão pelo micro-ondas todo, desligou o micro-ondas, tirou o copo de água com cuidado, pelo amor de Deus, para não se queimar, e aí a gente vai passar a bucha. E vai sair provavelmente quase toda, se não sair toda, vai sair quase toda aquela gordura que estava ali. Muito fácil, né, gente? Desinfetante. Bom, desinfetante é álcool ou vinagre branco de álcool e casca de limão ou de laranja ou óleo essencial de limão ou de laranja.
você simplesmente vai colocar num vidro. Se você fizer com a casca do limão e da laranja, você vai deixar ele descansando, curando ali por mais ou menos uma semana e depois você vai usar, né? E na medida em que você usa, você vai adicionando mais vinagre ou mais álcool, tá? Eu queria dizer assim que tanto o vinagre quanto o álcool, eles são desinfetantes e eles podem ser usados na limpeza da casa. Mas quando você coloca as cascas de limão, de laranja, ou quando você coloca o seu óleo essencial, você está potencializando aquilo ali, potencializando a ação do seu vinagre e do seu álcool, tá bom? E para limpar vidro, uma medida de água, uma medida de álcool e uma medida de vinagre branco de álcool. E aí eu coloco normalmente umas 10 gotinhas, se essa medida for de 100 ml para fazer 300 ml de produto, eu coloco umas 10 gotinhas do óleo essencial de limão siciliano, que ele é excelente para limpeza de vidro. Coloco no borrifador e pronto, e vou usar. Esses foram os produtos que eu escolhi para falar com vocês hoje. Tem mais produtos no meu site, alguns outros. Depois eu vou disponibilizando mais receitas para vocês. Se vocês tiverem alguma receita, compartilha comigo, porque é sempre bom a gente poder compartilhar isso para a gente ter uma vida cada vez mais natural, né? Eu escolhi os óleos essenciais da doTERRA por conta do diferencial de qualidade que eu comentei com vocês, a transparência de qualidade dos produtos, e porque a doTERRA é uma empresa de uma responsabilidade social e ambiental absolutamente fantástica. O trabalho que eles têm com os produtores locais, o trabalho que eles têm para levar responsabilidade ambiental para esses produtores locais, realmente me fez escolher a doTERRA. Agora me dá só um minutinho, porque eu vou ver aqui o que estão falando no chat. Qual a marca de sabão de coco que eu usei? Olha, por incrível que pareça, eu usei a marca de sabão de coco genérica do mercado daqui, que eu não sei se vai ter em outros lugares, né? Mas eu usei uma marca genérica, mas eu não comentei. Mas no sabão de coco a gente precisa ter muita atenção, porque às vezes o sabão de coco não tem coco, tem tudo menos coco, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso e sempre olhar os ingredientes, tá? Como é que eu armazeno o produto pronto? O ideal é você armazenar num produto de vidro escuro, tá? Mas às vezes é difícil de manipular, pode quebrar, a gente, né, sabe, eu entendo tudo isso. Como é muito diluído, você pode pensar assim em colocar num armazém, armazenar em algum plástico. Mas lembra de sempre deixar isso em algum armário. Por quê? Porque em contato com a luz, o óleo essencial ele vai oxidando, ele vai perdendo as propriedades dele, né? Então é importante a gente lembrar da gente deixar eles ao abrigo da luz e de preferência ao abrigo do calor, para que eles não percam as suas propriedades. Silmara, olha só, eu estou gravando essa apresentação e ela vai estar disponibilizada depois no meu site, no meu canal do YouTube. Pode me procurar, Fabi Correia, tá bom? Qual é o meu site? Meu site é essentialoilsbr.com.br, tá? Se vocês forem no meu Instagram Fabi_EssentialOilsBR, ele tá no link da bio, tá bom? Para vocês acompanharem. Ele tem um blog que eu vou começar a alimentar ainda mais com coisas bacanas para todo mundo, e eu conto muito com todos vocês para me dizer o que vocês gostariam de conhecer mais, o que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para vocês, seja de aromaterapia, seja de produtos que a gente pode fazer, para a gente poder fazer essa troca cada vez mais interessante, tá bom? Eu vou dar um minutinho agora para mais alguma pergunta que alguém possa fazer, possa ter, porque eu sei que eu falei bastante coisa. Se vocês quiserem comprar, né, vocês podem falar comigo diretamente, ou se vocês estiverem assistindo por indicação de alguém, falem com a pessoa, porque a pessoa vai explicar como é que vocês compram avulso, ou como é que vocês se cadastram como cliente preferencial, ou representam a marca. Olha, a Marlise está dizendo pra gente que o sabão de coco Ruth é honesto, que ele realmente tem coco e a gente pode confiar. Então fica a dica, eu acho que é uma marca que talvez seja bem comum no Brasil todo, a gente deve encontrar.
Mas é bom também a gente fazer essa troca. Se vocês já usarem alguma boa marca de sabão de coco, podem contar pra gente. Vou dar uns minutinhos. Se tem mais alguma pergunta? Não? Então, gente, olha, muito obrigada pela presença de todos vocês. É, eu vou, como eu disse, eu estou gravando essa apresentação, depois eu vou disponibilizar e fiquem acompanhando aí os stories e os posts que eu aviso quando ele estiver disponível para vocês verem e compartilharem enquanto vocês quiserem, tá bom? E aí eu tô também à disposição, o que vocês quiserem ver, me mandem por direct, me mandem mensagem, me mandem no WhatsApp, tá bom? Fiquem à vontade. Adoro compartilhar com vocês, tá? Um beijo e boa noite. Beijo, Carol, obrigada.